Então vamos lá, primeira apostinha, R$765. Segunda apostinha, R$400. Terceiro trader esportivo, R$506. Ao total, aí, em menos de uma hora, gurizada, R$1.700. Ronald, tu é o número 1, tu é o cara. Gurizada, Fute Milionário, tamo junto. Não esqueça, agora, www.futemilionario.com e venha ganhar que nem eu, na praia. Olha que vida difícil, ó. Olha ali o Mário, ali, ó. Mário fez o dele e tá dormindo ali. Tamo junto, gurizada. Fute Milionário, é isso aí. As informações e depois eu até completo com uma outra informação do Paulo Guerreiro. Quanto a respeito da situação do Paulo Guerreiro, o Palmeiras, pelo que eu conversei com os dirigentes do Palmeiras, não há nenhum interesse na contratação do Paulo Guerreiro. Porque o Palmeiras entende que um outro jogador deve ser procurado com características diferentes. Não é o Paulo Guerreiro o centroavante que o Palmeiras procura. Não é, definitivamente não é. Essa notícia acabou aparecendo no Rio Grande do Sul, mas os dirigentes do Palmeiras não confirmam. Quanto a esse módulo apresentado de notícias do Palmeiras, depois a gente pode apresentar algumas outras informações a respeito de aproveitamento dos jogadores da base, aproveitamento de dispensa de alguns jogadores, por que é que o time do Palmeiras vai mudar alguns fatores, por que é que o Alexandre Matos está sendo pressionado, por que ser terceiro colocado no campeonato pode implicar uma situação diferente para o Palmeiras. Tem muitos assuntos e O Palmeiras é composto de muita pressão, né? É um clube de colônia. E é aquele negócio, todo mundo grita lá, todo mundo grita. E a sala do presidente vive cheia. Bom, com relação ao Paulo Guerreiro, ele está desfazendo algumas coisas no Brasil. Inclusive, ele é criador de cavalos, está vendendo os seus cavalos no Brasil. Mas tem cavalo de corrida, né? Dando mostras de que ele pode deixar o Brasil na próxima temporada. Então, essa história do Palmeiras, por enquanto, é uma informação que surgiu no Sul, mas as outras informações práticas dão sinais de que o Paulo Guerreiro pode estar deixando o Brasil. PVC, precisa de muita gente no Palmeiras para o próximo ano? Boa noite. Eu acho que precisa de jogadores que sejam mais decisivos. O Palmeiras tem menos jogadores capazes de desequilibrar jogos do que o elenco que o Flamengo conseguiu montar. O Flamengo foi audacioso no começo, em algumas contratações que a gente não estava acostumado a ver no Brasil. Tirar o de Arrascaeta do Cruzeiro, o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Qual é o melhor jogador? De Arrascaeta, dá pra mim. Qual é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Gabriel, dos Santos. Dá pra mim. A gente estava há muito tempo desacostumado de ver times tirando jogadores que pertenciam, mesmo que não pertencessem pelo contrato, mas que vinham jogando em outros clubes rivais brasileiros. E o Flamengo conseguiu fazer isso. Agora, não é essa ambição. O Palmeiras tem a questão que parece que o Palmeiras está nadando em dinheiro, não está nadando em dinheiro. Verdade. Então, o ponto principal é conseguir ter um projeto que equilibre um pouco as contas e melhore o time. Isso passa por ter uma porcentagem que não precisa ser fechada de jogadores que venham da base. A ideia na base a princípio a ideia era entre 5 e 10, mas eu acho que a questão vai ser fechada entre 8. Mas aí inclui, por exemplo, o Arthur do Bahia voltando. Seria um jogador desses aí de base. O Arthur volta. Correto. Bom, o Arthur volta. Isso já está estabelecido. Está na conta da base? Já está estabelecido. O Arthur volta. Não está na conta da base. Esse não está na conta da base. O que está na conta da base é o Gabriel Veron, o zagueiro central como é que ele chama? Renan ou Hernan? Renan, o zagueiro central e capitão da seleção brasileira sub-17. Os dois volantes do time sub-20, que são ótimos jogadores, entendeu? Aí já falei 4 nomes. Do Angulo, o colombiano, que joga na seleção da Colômbia, mas não joga no time do Palmeiras. Esse jogador também está cotado para... É um jogador de velocidade, um canhoto que joga pelo lado do campo, pequenininho assim, mas ele é habilidoso. Então o Palmeiras... você vai falar do Gabriel Veron. Gabriel Veron é um misto de meia, eu não vou comparar, eu vou dizer o estilo de jogo. O estilo de jogo é mais ou menos como o do Dudu,
pega a bola, parte para cima do adversário, tenta resolver o jogo. Esse é o Gabriel Veron. Se você tiver curiosidade, ele está jogando sub-17 pela seleção brasileira. É o camisa 7. Ele é muito bom jogador. Semifinal. Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. O zagueiro central, o capitão da seleção brasileira sub-17, é o cara que dá o grito, é o cara da palavra, é o cara que comanda, é um grande garoto. Então, sabe jogar, muito bom por cima, porque ele é um tipo grande, é bom jogador. Então, alguns, eu já citei o quê? 5 ou 6 nomes aqui. E eu acho que vai parar em 8, na minha contagem. Vai parar em 8. O presidente do Palmeiras confessou para algumas pessoas próximas a ele que ele queria entre 30%... Isso. Entre 30% e 40% de aproveitamento da categoria de base. Porque se você pega 30% de 30 jogadores, seriam 9. Não, mas por isso que eu estou falando, fecha entre 5 e 10. A minha ideia, eu vendo o contexto todo, acho que fecha em 8. Acho que fecha em 8. O Palmeiras fecha com 8 jogadores das categorias de base. Então, até o goleiro deve ser aproveitado da categoria de base. Vejo que vai acabar fechando em 8. Fechando em 8. Até porque o Fusato foi convocado para a seleção brasileira, reserva na Roma, mais de 18 anos, foi vendido pelo Palmeiras sem ter defendido uma bola no gol do Palmeiras. Mas foi jogador do Palmeiras, está na Roma, sendo preparado para ser o goleiro que estava no Santa Cruz não é mais... Ele estava emprestado pelo Palmeiras, o Santa Cruz, um bom goleiro, a gente fez a Copa do Nordeste, me passou o nome dele, não é mais o goleiro do Palmeiras. Já terminou o contrato dele com o Palmeiras. Então, nesse aspecto, isso vai... Imagino que vai acontecer pelas informações que a gente tem de pessoas que são ligadas e importantes dentro do Palmeiras. Existem outros aspectos no Palmeiras quanto à montagem do time. O Palmeiras tem algumas carências que ficaram e estão evidenciadas nesse ano, né? Então, essas carências ter 4 centroavantes e só ter um, você tem 4, mas só tem um, isso ficou muito claro no Palmeiras, está muito latente. Então, o Borja, ele não quis ir para o México na temporada passada. O goleiro é o Anderson, que está no Atlético Paranaense agora. O México, o Borja não quis ir para o México. Eu acho que ele está arrependido. Eu acho que ele pode até retomar essa ida para o México. Não quis ir para a China. O Daverson não quis ir para a China. O Daverson acertou a ida dele para a China. Acertou. Conversou com o pessoal da China, acertou. Depois bateu um repente nele e não quis mais. Não quero ir, vou ficar, não quero ir, vou ficar. E acabou, conversou com o Filipão falou, tá bom, você quer ficar, então fica. Foi aí que ele ficou. Então só vai ficar um. Só vai ficar um. Não, até porque só o Luiz Adriano. O Dourado vai voltar. Vai voltar para a China. Ele é jogador do time da China, ele está ele veio para o Brasil para se recuperar. O Palmeiras gasta nada com ele. Nada. Só o aluguel do apartamento onde ele mora. Não paga salário, não tem salário. Ele ganha o salário da China. Mas ele está jogando no Palmeiras para se recuperar e voltar na próxima temporada para o futebol chinês. É isso que ficou acordado. Então o Palmeiras vai buscar no centroavante. O Palmeiras tem carência nas laterais. Atenção, laterais. Então o Palmeiras vai buscar 2 jogadores para as laterais. Entendeu? Para os 2 lados do campo. O Palmeiras precisa. O Palmeiras ainda vai procurar mais um... Finalmente vai ver se encontra alguém que decida jogo como meia atacante. Essa é a posição, definir jogo como meia atacante. Um atacante ou um meia atacante que defina jogo. É isso que o Palmeiras procura. Né? E aí eu já contei aquela história do dono da Crefisa que falou, vocês contratam um centroavante aí, o que vocês quiserem, vocês contratam aí. Aí contrataram como é que é o nome daquele grandão que jogava no Chile lá, que passou pelo Grêmio, foi jogar... O Barrios. Aí o pessoal, você mandou contratar o Barrios? Ele falou, não, eu não mandei contratar o Barrios. Eu mandei contratar um centroavante. Eu não perguntei quanto custava. Eu só falei para contratar. E eles contrataram o Barrios. E foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Mas no Palmeiras fez pouco. Ganhou a Copa do Brasil pelo Palmeiras. Fez pouco pelo Palmeiras. Então, a esperança é de que o Palmeiras contrate jogadores... O PVC tem razão. Jogadores, a palavra é jogadores que definam jogo. Um meia e um atacante que definam jogo. Também passa um pouco por isso que você falou. Assim. Pessoas... esquece um pouco de... No Palmeiras é mais difícil. Isso o Alexandre Matos fala sobre o Arthur, por exemplo, mas eu acho que se você tem o problema do... O Arthur, você falou, o Arthur do Bahia. Do Bahia. Mas o Arthur não jogou. Então, vamos por partes. No Palmeiras não jogou. O Palmeiras vai trazer de volta e tem que trazer de volta o Arthur. O argumento do Alexandre Matos para liberar o Arthur lá atrás é que o Arthur no Palmeiras não conseguiu render o que se esperava dele. Então, liberou. De fato, quando o Arthur retorna,
Você não sabe se o Arthur vai jogar no Palmeiras o que o Arthur jogou no Bahia. Ele chegou do Londrina. Ele voltou do Londrina, Isso, porque ele tinha sido emprestado ao Londrina. Ele é base do Palmeiras. Foi emprestado ao Londrina e voltou. De fato, quando ele volta do Bahia, você não sabe se ele vai jogar o que ele jogou no Bahia. Agora, ok. Quando ele voltar, você não sabe se ele vai jogar o que ele jogava no Bahia. Mas a questão não é essa. A pergunta é a seguinte: no Palmeiras está se cobrando o Alexandre Matos, porque o Alexandre Matos comprou o Carlos Eduardo e o Felipe Pires. E se o Palmeiras tivesse determinado uma política de aproveitamento da base, o Arthur teria ficado e o Felipe Pires não teria chegado. Aí você podia até descobrir que o Arthur não ia jogar o que dele se imagina. Mas agora, se o Arthur jogou no Londrina, se jogou no Bahia, mas no Palmeiras... É diferente, mas é o que eu estou dizendo do Barrios. Mas é a mesma coisa, se você contrata, vamos supor, o Michael. E ninguém tem a garantia que o Michael vai jogar em qualquer time igual vai jogar no Goiás. Nem o Barrios, Theo. Aí tem um problema que é do Palmeiras, que é do entendimento da importância que o jogador tem do que ele pode render. O Barrios foi uma porcaria no Palmeiras. Bom, o Barrios participou dos lances decisivos da final da Copa do Brasil, de 2015. O que era o Palmeiras em 2014? O que é o Palmeiras depois de 2015? O Palmeiras de 2014 era... brigou para não cair. E o Palmeiras depois de 2015, o que é? Deu o passo à frente. E no meio disso teve o Barrios. Porque você não sobe uma escada sem passar pelo primeiro degrau. E o Barrios foi importante no primeiro degrau. Esse entendimento o Palmeiras precisa ter. Onde é que você está e onde é que você quer chegar. Você não vai trazer o jogador da base e descobrir o Neymar no primeiro jogo. Você precisa ter paciência para que ele possa jogar. A mesma coisa você vai descobrir onde é que está o centroavante, porque você tem certeza que o Luiz Adriano vai ser o jogador dos sonhos no ano que vem? Não, mas você vai ter que ter ambição em algumas contratações pontuais para descobrir esse jogador que desequilibra e compor no elenco que você não vai desmantelar agora. Nessa temporada, isso é uma pessoa com quem eu conversei ontem, inclusive, me disse o seguinte: não terá gasto desnecessário. Não vai contratar por contratar. Mas agora vocês estão levantando um assunto e eu queria que o Fábio entrasse na conversa também. Tudo isso não tem de passar pela permanência do Alexandre Matos, então o Alexandre Matos permanece. E se já está começando a montar o projeto do ano que vem... São duas situações. São duas situações vividas por informações de pessoas muito próximas ao presidente do Palmeiras. Que, primeiro, pela primeira vez ao longo de todo o tempo que ele foi vice-presidente e é presidente do Palmeiras, já no segundo mandato, e ele diz que Alexandre Matos vai passar por uma observação. Ele será avaliado ao final dessa temporada. Essa avaliação, praticamente, era... claro que você tem que avaliar os profissionais que trabalham na sua empresa, no clube que você administra. Sempre isso acontece. Mas ele será mais detidamente avaliado o trabalho dele nessa temporada. Aconteceram erros, aconteceram muitas falhas no time do Palmeiras nessa temporada. E isso será avaliado. Isso, para mim, não impede a permanência do Alexandre Matos. Ele não quer demitir o Alexandre Matos. Não. O Gagliotti não gostaria de demitir. O presidente do Palmeiras tem um apreço... Pode ser que ele seja pressionado a demitir. O presidente do Palmeiras tem um apreço muito grande pelo Alexandre Matos. Se depender da palavra do presidente do Palmeiras, do Maurício Gagliotti, ele não troca o diretor de futebol. Isso. Não troca. Agora, a gente sabe que o presidente do Conselho Deliberativo, Serafim Del Grande, é totalmente contra a presença do Maurício Gagliotti. Do Maurício Gagliotti, não, do Alexandre Matos. Do Alexandre Matos. Muita gente eu ia falar agora, muita gente que é aliada ao Gagliotti já disse a ele que não dá mais para continuar com o Alexandre Matos. Então, há uma pressão enorme. O PVC ontem falou uma frase assim, como é que você falou? Se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Mas não é. É verdade. Mas você falou que o Palmeiras é diferente mesmo. O Palmeiras é diferente nessa aspecto. No Palmeiras, no Vasco, no Flamengo, no São Paulo, no Corinthians, se conselheiro fosse no Santos... O que aconteceu no Santos ontem? Se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Então, é o que acontece no Palmeiras também. A pressão é muito grande. Há uma pressão enorme. Duas coisas que eu não ouvi nenhum de vocês ainda falar. Se o Mano continua, porque a continuação desses jogadores, a chegada, as saídas... O Mano continua. Mas tem que passar por ele. Não passa pelo Alexandre Matos. Desculpa, o Alexandre Matos pode querer
Mas se o Mano disser, não, esse cara não encaixa no meu perfil. Não, eu acho que pode- lá é um grupo. Mas ele não pode contratar e, ó, tá aí, mano, se vira. Não pode. Não, A primeira palavra... Isso não será assim. A primeira palavra tem que ser... Então, o seu Felipão lá atrás, que aprovou Carlos Eduardo e Felipe Pires. Porque se coloca numa conta do Alexandre Matos, quando eu acho uma covardia. Espera um pouquinho, deixa eu falar para você. Então acho, fala. acho que você talvez não tenha ouvido. Eu Não, pelo eu menos, tava ouvindo até também Não, você. agora, pelo menos em outros programas, eu falar isso. Ah. Quem aprovou a contratação? O que disse o assistente do Filipão, na entrevista que ele deu à ESPN, O Paulo Turra. é meia verdade. Meia verdade. Meia verdade. E a meia verdade que complica a vida. Porque se você mentir, você sabe que é mentira. Se você falar a verdade, é verdade. Agora, a meia verdade é que atrapalha a vida das pessoas. As duas contratações, eu vou afirmar para você, porque quem me disse, eu posso dizer para você que é afirmativo. Sim. Quem aprovou, quem indicou os dois jogadores foi Luiz Felipe Scolari. Ponto, então não pode... O ficar botando Filipão cara. ainda disse E para quem pessoas... liberou a garotada foi Luiz Felipe Scolari. Ainda Então- duas pessoas do lado do Luiz Felipe Scolari disseram o seguinte: vocês vão ver esse Carlos Eduardo e esse Felipe jogando. Vocês vão se impressionar. E aí deu nisso aí. Então- O Felipe Pires emprestado para o Fortaleza, onde é reserva. E o Carlos Eduardo entrou até no clássico contra o Corinthians. O Mano até acha que o Carlos Eduardo é um jogador que pode ter aprimoramento, porque ele precisa, como dizia o Theo meses atrás, ele precisa do acabamento. Ele precisa do passe final. É mais ou E menos- a finalização precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Aquilo que o Já precisa de um Mirandinha- monte de coisa, então, né? Que é Aquilo- o passe final, que é a assistência. Chutar no gol. E chutar no gol. Mas é o que eu disse, Não, não é mau ele jogador. tem uma coisa que poucos têm. Ele chega fácil à linha de Então, fundo. mas criaram uma expectativa nele que é do tamanho da frustração. Mas quem Não. criou? Todo mundo. Não, Ninguém... todo mundo não. Ninguém- Todo mundo é muita gente. Não, então vamos lá. Todo mundo é muita gente. A gente já direção tinha visto do- ele jogar. Como o PVC disse, Então vamos lembrou lá. bem, Então vamos a gente lá. já discutiu isso aqui. Ó, então vamos lá. A torcida do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, ninguém investe 26 milhões? 27 milhões no total. Ninguém pagando tudo rasga dá 27 milhões porque acha legal. Não, mas é você... Você contrata o cara e fala, esse cara, 27 milhões, foi o preço do Bruno Henrique. Eu PVC. sei disso. E Então, assim, quando você já E disse essa é uma aqui que cobrança. É uma cobrança que existe. Mas a no- quem? Ao Alexandre Matos ou ao Felipe Não, Paulo? ao Alexandre Matos. Por quê? A cobrança dentro do clube, É do Alexandre na Matos. vida É no Alexandre política do clube, É mais é o fácil. Alexandre Matos. Claro, é mais E o fácil. Alexandre Matos tem um argumento que não resolve a questão, mas o argumento dele é muito bom. Você fala assim, eu gastou o mesmo dinheiro no Carlos Eduardo que no Bruno Henrique. E ele fala assim, mas por que não compara com o Vitinho? Porque o Vitinho custou quase 40. 2 Carlos Eduardo. Sim. 45. Mas não é essa a comparação. A comparação é, o Carlos Eduardo foi contratado por um dinheiro muito grande, com uma expectativa de que fosse jogar o que o Bruno Henrique está jogando, e não joga. O que, agora, por outro lado, ele era um jogador que quando saiu do Brasil, o Brasil inteiro queria. E alguns técnicos, e não é só o também é Mano, muita gente. Eu vou usar a frase do Theo. O Brasil inteiro é muita muitos gente. clubes queriam. Muitos clubes queriam. E hoje, o Palmeiras Não lembro nesse noticiário que é muita gente, mas o Palmeiras vamos lá. não O São vai... Paulo queria. O São Paulo queria. O Palmeiras não vai, aparentemente, desistir do Carlos Eduardo agora. O Palmeiras vai Não entender, pode, né, também. a comissão técnica entende que é possível fazer um trabalho técnico com ele para aprimorar o trabalho dele e ter um jogador útil no ano que vem. Isso aí. Saída, a Ele gente não fala. pode ser um empréstimo de troca. Sim, a gente não fala de saída, porque a gente só tá falando de chegada. Pode ser também. Pode ser um empréstimo de troca. Sim, a gente tá só falando aqui até então, não, tem que chegar laterais, um monte de laterais. Eles estão observando alguns Camisa- laterais no próprio Brasil. Sim, camisa E 9, pode pintar laterais. um volante, oportunidade de negócio. A gente só tá falando de chegada e saída, porque tem que sair, Mas gente. tem que sair, tem que Porque sair o senão Bola. vai ser igual o Corinthians, que vai receber 50 jogadores que estão emprestados e o Thiago Nunes se vira Não. nessa lista de 50 aí, gente. Não recebe 50 emprestados. O Corinthians não recebe 50 emprestados. O Corinthians vai ter uma relação de 50 jogadores. 50 não entre emprestados e elenco atual. Entre emprestados. Quantos são no Corinthians, gente? 50. Entre 50. emprestados. Quantos são no Palmeiras? O Palmeiras. Vou pegar todo Sob mundo? contrato? Mais de 70. Ah, não pode. gente. 70 no Palmeiras? É. Mas todo clube tá assim, Não, mas você tá falando com a base. Não, tô falando de. No profissional. Emprestado, O Flamengo não tem jogando e. Flamengo tem No Ronaldo profissional? Carvalho. É. Não, mas 70 não, O Flamengo não gente. tem Conta aí. 40, 70 40 não dá. profissionais, gente. Não, ô Pascoal, nós vamos fazer essa lista aqui no programa. Porque 70 não dá. Palmeiras dá isso. Mas Já deu não ano é- passado, na hora que chegou todo mundo, tinha 80 e pouco. 72. Tem, o Corinthians tem. Mas, gente, mas não pode. O Corinthians tem mais clube que tem. Tem muito, 70 tem é muito. muitos jogadores 50 já é emprestados. muito, mas 70. Assim, se você falar assim, não, mas 70 porque tem 30 que estão na base tem 72 e contratos. 40 lá, ok. Agora, 70?
Isso, em janeiro tinha uns 72. Ou seja, Isso é emprego público. Dia 4 de janeiro, quando você apresentar para o exame médico, tem 70 cabeças para fazer exame médico? Por que acontece Pelo isso amor de hoje? Deus, gente, não por que, pode. Por que acontece isso? Não poder não pode. Mas por que acontece Aí isso ele tem que ser hoje? cobrado. Não, Alexandre peraí. Matos. Mas não é, o Corinthians também tem. Mas Tem você que tá ser cobrado errado. também. Não é porque um tem que o outro não Não é. É que eu não tenho aqui o número exato de clube por clube. Isso tá, o Corinthians tem jogador emprestado em 8 clubes da Série A. Pois é, eles vão voltar tudo no final Vão do voltar ano. no final do ano. Mas E por aí que- tem jogador ganhando 200 mil, mas- 250. Sim, mas É. tem 12 no Corinthians que termina o contrato nesse ano. Esse é um problema crônico da má administração dos clubes. Perfeito. Aí, ok. Sim, Perfeito. mas causado pelo fato de que quando você contrata um jogador que você quer, tipo Rafael Veiga, voltou do Atlético Caramba, Paranaense. chega Pra aqui a você informação. voltar. O Palmeiras tem 28 jogadores emprestados, gente. Não dá, é um É elenco. muita coisa. Não, cara. pô, você junta 33 que estão trabalhando, Caramba, 33 mais 28 tá errado. são 51. Tá errado. Então, Não. Você tá falando de 61. 61. 61. 61, É um mais os que absurdo. estão, mais os que 61. estão por aí. Na apresentação mas de eu tô janeiro falando, tinha é um 72. absurdo. Por que acontece isso? Porque o má planejamento é administração, errado. não por só. fazer reserva de mercado, por ter um olho grande. Não só por isso, Sim, Fábio. O Palmeiras tem um olho grande. Tem uma questão. Ou não tem? Tem uma questão. Tem. O Palmeiras tem um olho grande. E aí mas paga tem por isso. Mas tem um problema que é do Palmeiras e tem um problema que é do mercado. Porque muitos clubes têm esse problema hoje. Em função de Contratos você longos. contrata um jogador e se você fizer um contrato de 1 ano, ele em 6 meses pode assinar com outro clube. Perfeito. Aí você assina um contrato com ele por 3 anos e ele não dá certo. vê? Aí você fica com ele 2 anos pendurado. Ó, dos 28 do Palmeiras que estão emprestados, 5 encerram o contrato no final do ano. Ou seja, eu falo, empresta aí para acabar o contrato e tchau. E pronto. Mas Quer dizer, o mesmo vale para dois que estão no Goiás, que são do Corinthians. O Sim, contrato termina e que em vão dezembro. voltar lá é 200, Giovanni Augusto 250. e Marlone. Exatamente. Giovanni Augusto e Marlone termina o contrato. Quem é que está no Fluminense tem mais um, o Guilherme, que está no Fluminense, termina o Vasco tem contrato. 2, o Richard e o Felipe Bastos. Não sei como termina o os Richard contratos. não. O Richard tem mais 2 anos de contrato, tem 3 anos de contrato com o Corinthians. Esse é o primeiro ano de contrato dele com o Corinthians. O Felipe Bastos também termina em dezembro. Mas não pode ter 60 profissionais Não pode, sob o gente. contrato, gente. Não, há um erro. pode. Mas É um aí o PVC erro. explicou. Por quê? Porque faz contrato longo. Não, mas olha só. O Palmeiras Aí você tem que ter mais cuidado na contratação. Exatamente. O Palmeiras fez alguns contratos de 5 anos com jogadores que estavam na Europa e voltaram. Mas Jogadores com quem que ele fez 5 anos? Puxa, Com o Luiz Adriano? Não, com o Luiz Adriano até 2023. Não, você fora. fazer contrato. Você não pode fazer contrato com o Luiz Adriano de 5 Não, anos. dos que estão fora. Tô dando um exemplo. Luiz Adriano de 5 anos e com o José da Silva também de 5 anos. Porque você vai se amarrar o José da Silva 5 anos. Sim, mas Ou vai ter que se livrar da se o Zé dívida? da Silva, se o Zé da Silva Ah. entra e arrebenta, e aí Sim, 6 meses depois mas é muito você simples pra não você é brincar muito com simples, dinheiro. Não, é mas o você não futebol faz de um, hoje é Pascoal, assim. faz de 2. Você faz com Se vários. você vai Pascoal. arriscar, faz de É. 2. Aí ele arrebentou em 6 meses, já chama ele, amiguinho. Vamos assinar aqui por É, mais vamos 3. fazer um novo contrato. Eu não tenho procuração para defender o Alexandre Você Matos, foi nem o diretor presidente de do clube. Palmeiras, o Gagliotti. Mas eu passei uma parte da minha vida sendo gestor de futebol. Sim. Às vezes você tem que garantir a Mas vinda do nos jogador times que com um você- contrato mais longo. Mas nos times que você passou, você tinha 40 jogadores? Não, 45? eu já cheguei em time que tinha 2 jogadores no máximo. Você são sabe, Theo. situações Eu já cheguei em diferentes. time que não tinha camisa. pequeno. Eu já cheguei em time que não tinha chinelo. Mas, Pascoal, vamos lá. Vamos, a gente tá falando do Palmeiras. Eu estou falando do Palmeiras. Palmeiras faz reserva. O que É você isso diz? que eu falei, Reserva de reserva de mercado. mercado. Contrata um cara por 5 anos Isso. para impedir que outro contrata. Aí o cara não dá certo e aí fica com esse, Aí você fica com esse BO. Esse BO. O Corinthians Resolvido. tem desses. O Palmeiras tem 28 emprestados e paga boa parte do salário dos Perfeito, 28. O perfeito. Corinthians tem 23 paga. emprestados e paga boa parte do Perfeito. salário dos 23 emprestados. É uma grana. É assim. O futebol de hoje está assim. É um erro de avaliação? É. Por isso é que o Palmeiras, eu disse há pouco, vou repetir, o Palmeiras na próxima temporada não fará mais esse tipo serão de coisa. contratações Ótimo. pontuais. Específicas. Precisa de um Tem que meia, liberar, né? Tem que abrir precisa de um espaço. meia atacante define, o cara que seja o bambambam da parada para botar Não é o Lucas Lima. botar definitivamente não é. Tem quantos anos de contrato, Lucas Lima? 5 anos. Ah, tá. Por que você acha, não está certo? Quando o Lucas Lima foi contratado, você não contrataria por 5 anos? Pelo valor que foi contratado, não. Não contrataria. O que ele apresentava no Não, no Santos ele já só. estava em baixa. Exatamente. Olha Quando só. ele saiu do Santos para vir pro Palmeiras, ele já não estava jogando como Olha ele jogou só, na olha só, temporada olha só. anterior. Aí pagaram o salário Quando o e Santos o foi preço campeão de Europa da- pro cara que estava embaixo. É isso que eu Exato. tô falando. E aí amarrou o contrato de Aqui 5 anos. mandaram uma relação aqui que desses 28,
15 são formados na base. Olha, Ok. Então, é isso? Você vai emprestar Ok. o Flamengo. Agora 15, agora Flamengo. 28. O Flamengo. O Matheus Sávio está emprestado ao CSA, Rômulo ao Grêmio, Thiago para o América Mineiro, Patrick para o Midland, Gabriel Castilho ao Ressol, o Jean Lucas foi vendido. Aí você tem jogador, o Bill na Ponte Preta. O Bill é um jogador para ser emprestado. Bill é um jovem. É para ser emprestado. Atacante também. Ah, esse aí, ok. Thiago Santos já São chegou jogadores. 7. Então, Esse não, ok. tô falando de 7 porque eu achei o 7. Sim, mas o Palmeiras tem tá mais. 28, mas não chega mas a tem 28, mais. O Corinthians PVC. tem mais do que isso. Mas os dois estão errados, não estou dizendo que só um está errado. Eu vou fazer a relação Você pros próximos foi dias, bem na daí sua você polêmica. vai- Eu estava aqui ouvindo vocês aqui, eu estava... Não, eu sinceramente, A sua 28 avaliação eu acho foi boa. muito. Eu acho também muito. Eu acho Muito. acho Eu também mas acho eu acho que que é o muito. mercado funciona assim. A atualidade do futebol, Agora, o com a Palmeiras liberdade talvez hoje... tenha mais 28, aí você do outro lado de cá. Porque o Filipão liberou a garotada. No começo do ano mostraram a lista pra ele. Ó, temos esse aqui. E aí, Filipão falou, não, pode liberar essa turma. Mas ele quis conhecer Né? a garotada? Tem muito treinador que não conhece. É, O Felipe tem isso é muito treinador que não trabalha. muito ruim. Tem Não, o muito. Rafael Veiga, ele quis que voltasse. Muito. O Veiga, ele pediu Mas pra aí ele voltar. já tava na vitrine. O Veiga Já tinha pediu pra voltar. Tava na vitrine, O tava na Johan- vitrine. O Johan era Por pra exemplo, sair o Arthur. também. O Arthur tava no Londrina. O Johan. É uma vitrine, mas é uma vitrine pequena. O Johan- O Papagaio foi pro Galo e tá no Goiás. tem grife, O né? Goiás, eu acho que jogou uma partida só. O Papagaio tá difícil, viu? O Papagaio tá difícil. O Papagaio saiu para rodar. Esse aí, mas E esse não tá rodou. O Matheus difícil. Sávio foi pro Japão. Ele estava no CSA. Ele estava no começo do CSF pro campeonato. Japão, é. Então, Thiago Santos está na Chapecoense. Machucou e voltou. todos os times têm Todos os jogadores times Mas tudo emprestados. bem, você tem A questão 10 é- emprestados, ok. Agora você tem 28, Mas não é 15 esse para voltar. a gente saiu do foco da questão. A questão É a formação do Palmeiras. A gente está discutindo o Mas que o Palmeiras passa por tem. isso, a formação pela volta. Não. Você abraça todo mundo. Mas não, desses tem que 28, liberar. quem é que joga Fábio, hoje no Palmeiras, Fábio, é Fábio? o Arthur. Quem vai voltar de empréstimo, que o Palmeiras está olhando, que pode jogar, é o Arthur. Não tem mais ninguém Mas que ele você tem que esteja abrir olhando. espaço no atual para poder trazer. Não, No atual elenco? esse já está aberto. Deixa eu achar. Pra Já esse tá? já tem Não, vaga. Não, peraí, vamos lá. Laterais, Diogo e Vitor Tava o Luiz. Felipe Pires, que foi pro Fortaleza. Não, vamos lá. Laterais, como o Pascoal falou, você tem 4. Vai ter que liberar um de cada lado. Tudo Vai bem, sair você um vai de cada liberar essa lado. montagem Mas quem do vai novo liberar? elenco. Não. Fábio, isso você vai Isso é montar o novo libera- elenco. treinador Nós não escolhe. vamos Ó, o remontar lateral o está elenco emprestado aqui agora. nessa relação da turma, ó. Lucas, que tá jogando no Botafogo de São Paulo. O Lucas- Matheus Rocha, que tá no Vitória Lucas da foi do- Bahia. não vai E o Fabiano, que está no Boa Vista. Não tem. Quem que vai bus- voltar... Dos que Tem estão grosso- emprestados, só Tem um volta. a Lione aqui Vai também, voltar, gente. vai Ainda. voltar o Arthur. O Alione está emprestado, tá lá Tá na no Pois Rosário é, isso não é Central. o Alione que já não é Alexandre Matos. E repito o que o Pascoal falou. Mas o Ninguém Alione é o aqui- final do ano. Já, É o último contrato. Ninguém aqui tem procuração para defender o Alexandre Matos. Em 2013, o Palmeiras tinha 8 jogadores estrangeiros. O Alione é daquela leva. Tinha Mouchi. O Papagaio tinha também acaba no Eguren. final do ano. O Papagaio tem um problema no Goiás, a história do possível doping, né? O Papagaio. É. O Papagaio tá emprestado, tá no Goiás. Ele A quem tá fazendo gol, mas não foi bem nos treinos, é o Arthur Cabral, tá no Basel. Tá fazendo gol lá. Mas ele vai ficar na Europa. Esse Né? foi um bom negócio. Esse tá Esse foi um bom lá. negócio. O Palmeiras pagou 1 milhão de $1 milhão de euros, dólares, $1 milhão de euros para ele junto ao Ceará. e vendeu por 10 milhões de reais. Sim. Então, esse foi um bom- esse e do ponto Não, de vista técnico foi ruim. Só Ele tá do ponto de vista emprestado, econômico, não tá? Ele está emprestado, mas Não, com mas é preço com estipulado. obrigação, Certo, obrigação de Com obrigação Certo. de compra, se tem um número de jogos, se ele jogar, o Basel, como ele está se A dando minha- bem, é capaz de a ficar minha lá. discussão inicial é que eu acho que jogar tudo na conta do Alexandre Matos, não tem nenhuma, não conheço, nunca entrevistei, não tem nenhuma procuração dele, mas eu acho muita covardia apontar o dedo para um cara só quando se esquece que o comandante, e aí você lembrou do Filipão, na época, como vai ser humano na virada do ano, é o cara que também monta o time, porque senão ele é marionete. O cara empurra, toma aqui, ó, pum. Ah, não quero, esse eu não quero, então não contrata. Por isso que eu falei que se você tem uma política do clube, se o clube determina que tem que usar a base, o Alexandre Matos, que é um monstro quando vai às contratações, ele não vai contratar o Felipe Pires, porque vai jogar o Arthur. Ah, mas porque o Arthur não tá pronto para jogar no Palmeiras, azar, vai jogar. Vai jogar, porque é vai jogar o base. menino do Sub-17. É, vai jogar o Angulo. Gabriel que ele Verão. trouxe. Vai Gabriel Verão. Vai jogar. Só nessa aqui nós falamos 3 atacantes. Ó, Gabriel Tem Verão. o Eric também. O Eric ainda tem contrato. O Eric tá no Japão. Tá no Japão, tá Então, mas ainda tem contrato com Tem contrato com o Palmeiras. Tem contrato com o Palmeiras. Ele vai ficar mais uma temporada no Japão. Nós falamos 3 atacantes liberados de campo, rapidamente aqui. Né? O Gabriel Verão, que está na seleção sub-17.
é uma das revelações. Tem o Angulo, que é da seleção da Colômbia, e tem a volta do jogador do Bahia. Tá no Bahia. O Arthur. Mas o Arthur, ele jogou no Londrina melhor. Meia esquerda. Ó, eu tenho um grande amigo meu que está assistindo a gente, que mandou só uma informação para um efeito de comparação no Ajax. E uma contratação passa sem ser pelo trio. Van der Sar, Bergkamp e Overmars. Não, é uma evolução. Aqui a gente tem um cara só. Mas não é bem, mas É o assim, gerente, mas eu digo, na vocês estão Europa tem centralizando uma no gerente. evolução nesse Mas sentido. vocês estão centralizando no gerente. Mas nós não estamos crucificando o Alexandre Matos. A torcida do Palmeiras quer pendurar de cabeça pra baixo, gente. O São Paulo, em 92, quando foi campeão do mundo, tinha 6 diretores de futebol e todos eram amadores. O Ajax tem 3 profissionais. As estruturas dos clubes são diferentes. Nesse sentido, eles estão mais na frente. O Milan, quando funcionava, tudo passava pelo Adriano Galliani. Os modelos dos clubes são diferentes. A questão, hoje, a gente está discutindo uma questão fundamental, que é a política do Palmeiras atrapalha. O Palmeiras pode decidir demitir o Alexandre Matos? Claro que pode. É só falar, muito obrigado por esses 4 anos, o clube mudou de patamar, o senhor está demitido nesse momento. Perfeito. Agora, quem tem que definir isso é quem dirige o clube. Na minha avaliação, o Alexandre Matos fez um bom trabalho nesses 4 anos. Acho que é preciso que ele continue, eu continuaria com ele no Palmeiras. Agora, o clube precisa ter uma filosofia. Se o clube determina que o jogador da base vai jogar, ele não contrata o Felipe Pires. Nem o Carlos Eduardo ele contrata. Tem que ser investidor profissional para ganhar dinheiro. Tamo junto, gurizada. Aquele abraço. Ronald, tu é meu ídolo.